Desde 2016, a Petrobras pratica o famigerado preço de paridade de importação, né? E por que isso? É bom deixar isso muito claro, que a causa básica do PPI é muito simples, é porque nós somos importadores. Nós já fomos autossuficientes na produção de derivados, mas perdemos essa condição há um bom tempo atrás. E aí eu queria dar assim, um breve histórico de como é que a gente chegou nessa condição. Lá na década de 60 até o começo da década de 70, a situação era a seguinte: o petróleo era barato, o petróleo de referência da época, o Arabilev, valia mais ou menos uns $3 por barril, mesmo corrigindo por dólar de hoje, é muito pouco, e o derivado era um pouco mais caro. Então, a margem do negócio estava no refino, o grande ganho estava no refino. Aliás, é uma indústria em que, historicamente, as margens mudam de segmento. Então, se uma empresa quiser sobreviver no longo prazo, ela tem que ser verticalizada. Bom, de qualquer maneira, nessa época, a bacia terrestre brasileira, com exceção da Amazônia, estava razoavelmente já mapeada e sabia-se que não tinha muita esperança de achar petróleo em terra ou em águas rasas. E não tinha tecnologia para ir além disso. Então, a decisão do governo na época foi tornar o país autossuficiente em derivado. E é bom lembrar que, na época do regime militar, as decisões, fossem boas ou más, tinham um processo de implantação bastante acelerado. Então, num espaço de 12 anos, entraram em operação 5 refinarias. Em 1968 foram 2, a de Betim, em Minas, e a de Canoas, no Rio Grande do Sul. Depois, em 72, foi a vez de Paulínia, no estado de São Paulo. 77, a de Araucária, no Paraná. E em 80, a de São José dos Campos, em São Paulo. Então, com isso, alcançou-se a meta. A gente tinha um mercado mais ou menos de 1 milhão de barris por dia, o mercado interno da época, e passamos a ter uma capacidade de refino de 1.300.000. Então, nesse ponto, atingiu-se com folga a autossuficiência. Acontece que, nesse período, a situação mudou radicalmente, né? Nós tivemos os 2 choques de petróleo. O primeiro, 73, 74, foi a reação da OPEP à guerra do Yom Kippur. Ela penalizou principalmente os países que a OPEP considerou que foram aliados de Israel. Esses sofreram embargos e sofreram falta mesmo de derivado de petróleo, de tudo. A OPEP reduziu a produção e parou de entregar para esses países. Então, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Holanda sofreram bastante. Aqui no Brasil, a gente sofreu mais o impacto dos preços. Aquele petróleo de $3 pulou para 12, mas decidiu-se não mudar a estratégia, continuar perseguindo a autossuficiência e refino. Aí, 79 e 80, veio um segundo choque, né? Começou com a Revolução Fundamentalista no Irã, que derrubou o Shah Reza Pahlavi, subiu o regime dos ayatollahs e logo depois veio a guerra Irã-Iraque. E aí pegou 2 importantes produtores mundiais e durou 8 anos. Numa determinada fase, tornou até insegura a navegação no Golfo. Então, foi um choque muito grande. E o petróleo pulou para uns $50 por barril. O que, se você corrigir para o dólar de hoje, dá mais ou menos o preço atual. Só que, naquela época, a Petrobras produzia mais ou menos 20% da demanda interna. 80% era importado. Então, o choque foi muito grande e o país simplesmente não tinha a caixa em moeda forte para bancar isso. Então, foram tomadas uma série de atitudes aí, entre as quais a Petrobras recebeu a seguinte orientação: seus investimentos em refino estão congelados e, se não tem petróleo em terra, vá ao mar. Foi quando foi desenvolvida a Bacia de Campos, entraram em operação aqueles sistemas antecipados de produção tal, e o jogo foi equilibrando.
Só que os investimentos de nova refinaria, nem pensar. Então, o mercado continuou a crescer. E o parque de refino era o mesmo. Então, foi feito assim um esforço de formiguinha heróico e modificações nas refinarias existentes, de baixo e médio custo, com 3 objetivos: aumentar a capacidade, adequar para o processamento do óleo nacional, que é o óleo ácido, e adequar o perfil de produção. Por quê? Nós passamos a ter um déficit muito grande em diesel e GLP, enquanto a gasolina e o óleo combustível sobravam, né? Entrou o pró-álcool, a maioria dos carros produzidos eram carros a álcool, e nós ficamos por um bom tempo exportando gasolina. Então, a grande meta era produzir diesel e GLP, é para isso que a gente refinava, isso que a gente buscava. E com essas pequenas modificações, subiu-se a capacidade de refino de 1.300.000 para 2 milhões. Ou seja, com pequenos investimentos, ganhou-se 700 mil barris por dia na capacidade. Foi um negócio muito grande, feito aos poucos, e que o pessoal, a maioria, não percebeu. Bom, mas o fato é que esse modelo aí se esgotou. E das novas refinarias previstas, só entrou em operação metade da refinaria Abreu e Lima, em Pojuca, no Pernambuco, com uma capacidade de 115 mil barris por dia, que ela nem pode usar por completo por problemas de restrições ambientais. Então, hoje nós temos uma capacidade de 2 milhões e 100 e um mercado de 2 milhões e meio. Então, nós passamos a ser importadores, principalmente de automotivos, né, gasolina, diesel e GLP. Então, essa é a situação atual. Se nós não importarmos, vai haver um déficit. Bom, dando um ponto final nesse tópico do histórico. Um dos grandes problemas da Petrobras, talvez o maior deles, na minha opinião, é uma crise de identidade que a empresa vive. A diferença entre o que ela é e a maneira como ela é vista pela maior parte da população é muito grande. E por que isso? Pelo próprio histórico da empresa. Ela foi fundada em 1953 como uma autarquia pura. Em 77, ela lançou ações na Bolsa de Valores e passou a ser uma empresa de economia mista, sujeita às regras da CVM, às leis da SA, esse tipo de coisa. Depois, em 97, houve a quebra do monopólio. Com a quebra do monopólio, a responsabilidade pelo suprimento do mercado interno passou a ser da Agência Nacional de Petróleo. Mas a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, ela não tem refinaria, ela não produz petróleo, como é que pode? É obrigação dela criar condições para que o mercado seja atendido. Essa é a obrigação máxima da ANP. Além disso, foi, por legislação, aberto livre acesso em dutos e terminais. Então, foi criada uma subsidiária, a Transpetro, e, por lei, dutos e terminais que tivessem ociosidade, ela era obrigada a licitar para outros players aí, privados, etc. E também começaram a aparecer os importadores privados, apareceram os formuladores, e é o seguinte, a gasolina ela é uma mistura de várias correntes. Então, é possível alguém importar essas correntes, fazer um pequeno investimento em tancagem aqui e formular a gasolina aqui. É como importar uns retalhos e costurar uma colcha aqui. Essa é uma figura que existe até hoje e deve continuar. Bom, aí, em agosto de 2000, a Petrobras lançou ações na Bolsa de Nova York, né? Um evento festivo,
Pelé foi lá, bateu o sino, e aí houve a possibilidade de fazer uma grande capitalização da empresa, mas, por outro lado, ela ficou sujeita às regras da SEC, que é a CVM deles. E aí, no governo Dilma, para segurar a inflação e não dar desgaste no governo, que é o que está acontecendo agora, a Petrobras foi orientada a não subir os preços. Ficou, a partir de 2011, mais ou menos, o preço médio de realização nacional ficou abaixo do preço do Golfo americano. Então, nós já éramos importadores e a importação gerava prejuízo. O cara vendia aqui mais barato que ele tinha comprado. E quem que ia importar num cenário desse? Só a Petrobras. Então, isso aí foi praticado e gerou perdas maiores que aquelas detectadas no Lava Jato, que já foram grandes. Levou a um grande endividamento da companhia e tomamos uma multa aí da ordem de 850 milhões de dólares da SEC por realizar operações lesivas aos acionistas. Então, em 2016, já no governo Temer, foi aprovada no Congresso, é bom que se lembre disso, a Lei 13.303, que é a lei das estatais. Então, o objetivo é blindar as estatais, tem ali a parte de regras de licitação, regras de governança e coisas assim, para evitar, entre outras coisas, ações que lesem os acionistas. Bom, esse foi mais ou menos o histórico da Petrobras até agora. Vamos ver o que é esse famigerado PPI, né? Qual é a composição dele? Quais são as parcelas desse PPI? Em primeiro lugar, é o preço de referência dos derivados, que nas Américas é o Golfo americano, onde existe uma grande capacidade de refino, um número enorme de refinarias, principalmente nos estados do Texas e da Louisiana. E esse é o preço básico. Só que o preço do Golfo americano tem que ser levado em conta o preço CIF, ou seja, em cima disso tem que ser acrescido os custos de seguro e de frete para trazer o produto de lá até aqui. Então, é o preço Golfo CIF, mais o quê? Mais as taxas de importação e mais o quê? Mais os custos de internação, desde a costa até o ponto em que o produto vai ser consumido. É isso e mais uma margem de lucro. Com isso, a importação por agentes privados. Se não remunerar isso, obviamente, ninguém vai importar. E aí corre-se o risco de falta. Bom, e outra coisa importante, se praticar preço abaixo, isso ainda arrisca tomar uma estilingada do CAD, porque vai ser considerado uma prática de dumping, certo? Bom, como é que a gente poderia escapar do PPI? As formas ortodoxas são 3, sendo que só uma delas funciona no curto prazo, que é o que o governo está aplicando agora. São renúncias fiscais e subsídios. Não tem outro jeito. Tá? Fora isso, a segunda seria a Petrobras voltar a ser uma autarquia através da recompra de ações, e, para isso, tem que ter muita bala na agulha. E outro ponto seria recuperar a autossuficiência. E aí poderia se praticar o preço de paridade de exportação, ou seja, o preço Golfo flat, só isso, sem custo de seguro, de frete, esse tipo de coisa. Só que esses investimentos têm um prazo de maturação muito longo.
entre a decisão de se construir uma refinaria nova e ela entrar em operação, vão-se aí no mínimo 5 anos. Existe uma expectativa que, por liberar a concorrência, vai haver uma queda de preços. Na minha opinião, nessa área, isso não vai acontecer. Por uma razão muito simples. Como o Parque de Refino Nacional foi concebido e construído? Ele tinha um único objetivo grande, que era suprir o mercado nacional. Então, a partir do instante em que uma determinada refinaria atendia uma região, não se construía outra naquela área. Então, com exceção do eixo Rio-São Paulo, onde existem 5 refinarias, e essas não estão entrando no programa de desinvestimento, as demais têm uma área mais ou menos cativa. Vou dar um exemplo. Uma que já foi privatizada, foi comprada por um fundo soberano do Catar, lá, o Movado, a refinaria de Mataripe. No pacote da refinaria de Mataripe veio o terminal de Madre de Deus e vem um oleoduto que liga o Recôncavo ao sul da Bahia. Quem passou a ser dono disso, passou a ser dono de um mercado que vai de Sergipe até uma parte do norte de Minas, em direção ao oeste, até o leste do Tocantins. Dificilmente algum outro agente consegue entrar nessa área mantendo os preços competitivos. E a mesma coisa vai ocorrer no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Minas. São as próximas refinarias a entrar no programa de desinvestimento. Então, infelizmente, o que, na minha opinião, vai acontecer são a criação de monopólios regionais privados, sem a correspondente queda no preço. Qualquer dúvida, pergunte para os baianos como está a coisa lá. Fique à vontade. A minha pergunta é que o senhor avançasse um pouco mais nesses monopólios regionais privados, né? E a Petrobras não seria um monopolista também em outras regiões? A Petrobras, se não há investimento em novas refinarias, ela é um monopolista, sim. Certo? É um monopolista estatal. O que eu estou defendendo é que vender uma refinaria que é dona de um mercado cativo não vai gerar mais concorrência. Claro. E não há motivo para o player privado deixar dinheiro na mesa e vender abaixo do mercado. O que nós vimos nos últimos tempos, né? Com a pandemia, em 2020, o consumo mergulhou. Mas mergulhou assim de forma absurda. Se vocês estão lembrados, chegou uma época em que a OPEP decidiu um corte, a Rússia não acompanhou o corte e a Arábia Saudita, em retaliação, aumentou a produção. O preço despencou, o óleo básico americano, o WTI, houve um grande aumento de estoque, não tinha refino, porque não tinha demanda, e aí, de repente, o pessoal ficou super estocado em óleo. Quem tinha papéis de óleo para venda em mercado futuro se desfez rapidamente, porque achava que ia cair mais ainda, e o negócio chegou a um ponto tal que o custo de estocagem do óleo, o pessoal chegava a fretar navio para funcionar como tankagem flutuante, ficou maior que o valor do óleo. E coisa que eu achei que eu nunca ia ver na vida, né? O WCI chegou a ficar com preço negativo. Então, foi um negócio assim absurdo. Então, todo mundo recuou. Só que a pandemia refluiu, os lockdowns diminuíram, etc. e tal, e a demanda começou a voltar.
e a produção não acompanhou. Então, o preço voltou a subir bem. E aí veio a guerra, né? A cereja do bolo foi a guerra. Como é que ficou a situação? A Rússia, antes da guerra, produzia 11 milhões de barris por dia. Desses 11 milhões, ela consumia 3 e exportava 8. E desses 8, 80%, ou seja, de 6 e 6,5 milhões, ia para a Europa. E nós, o ano passado, o Brasil produziu 3 milhões. Desses 3 milhões, 2 milhões eram produção da Petrobras. A gente refinava aqui mais ou menos 1,7 milhão e exportava 1,3 milhão. Exportava para quem? Se pegar assim em bilhões de dólares de faturamento, em primeiro lugar, assim, disparado era a China. 14,3 bilhões de dólares foram exportados ano passado para a China. Depois dos Estados Unidos, já caindo para 3 bilhões de dólares, e depois a Índia, 2 bilhões. Muito bem, o que aconteceu com a guerra? Né? Com as sanções, essa exportação de petróleo para a Rússia foi bastante cortada. E aí a Rússia virou sua produção para quem? Para a China e para a Índia, que eram fregueses nossos. Então, é o que eu já falei em outro grupo. Né? No fim das contas, é como uma grande dança de cadeiras. Os sistemas de produção estão todos disponíveis. Só que vai mudar. A gente provavelmente vai deixar de exportar uma parte para a China e para a Índia e vai exportar para a Europa. É coisa desse tipo. Mas, no final das contas, a logística vai ficar desotimizada. Né? Seria muito mais lógico, em termos de logística, para a Rússia exportar para a Europa. Então, isso aí vai levar a um aumento dos preços. Só isso. Né? Outro problema sério é o do gás natural. O gás natural, a grande restrição dele é transporte. Se não tiver duto apontado para aquela região, a opção são navios metaneiros que operam com uma temperatura da ordem de menos 160 graus Celsius, ou seja, 160 graus Celsius abaixo de zero, para poder manter o gás natural liquefeito. E lá na ponta onde ele for descarregar, tem que ter uma estação de regasificação. Então, é uma frota que não existe assim em quantidade no mundo. Se a Europa cortar o gás russo, vou abastecer com gás do Catar. Vai que jeito. Né? E vai ficar muito mais caro. Esse transporte é um transporte caro. Então, esse vai ser um problema. A Europa vai dar uma grande flexibilizada aí no uso de combustível fóssil até resolver esse negócio da guerra. Vai voltar a usina a carvão, vai voltar um monte de coisa. E outro problema sério é o diesel. A Rússia era um grande exportador de diesel para a Europa. Então, essa logística também está sendo rearranjada. A Europa está puxando diesel dos Estados Unidos, que nós importávamos. Então, nós vamos ter que buscar outras fontes. Né? E a péssima notícia, né? Com todos esses ajustes de preço, ainda não se chegou na paridade de importação. E eu duvido que o governo vai deixar subir mais que isso. Ele vai fazer alguma coisa aí, mas não vai subir. Então, a Petrobras chegou a fazer uma comunicação para o governo seguinte: olha, se bobear, vai faltar. Né? O diesel é um derivado que aqui no Brasil tem uma sazonalidade muito forte. Quando chega nos meses de agosto a outubro, por conta do escoamento da safra das regiões sudeste e centro-oeste, a demanda dispara, mas sobe muito mesmo. Então, essa é a hora em que nós vamos ter que ter a situação equacionada já. Nós estamos às vésperas de uma mudança de paradigma energético. E isso não tem nada, absolutamente nada, a ver com a pandemia ou com a guerra. Né?
É uma consequência, é uma reação às mudanças climáticas. Só que a indústria de petróleo é uma indústria de capital intensivo e longos prazos para retorno de investimento. Então, eu costumo até brincar dizendo o seguinte, olha, indústria de petróleo é jogo de xadrez, não é dama, não. Se o cara não enxergar 10 lances na frente, ele vai perder o jogo. Então, o que o pessoal está enxergando é o seguinte, é o que foi colocado, né? Olha, daqui a 10 anos, mais ou menos, não vai ter essa demanda. Então, eu não vou investir agora. A não ser que eu possa, seja assim, um aumento de recuperação num campo já existente, já produzido, mas se for para fazer uma refinaria nova, começar uma perfuração nova, algo assim, tem que fazer a conta direitinho. Porque é o que eu falei, são 5 anos para o negócio entrar em operação e mais, no mínimo, uns 10 para ter o retorno do investimento. A demanda de capital é muito alta. Então, nesse cenário, com a restrição cada vez mais forte para combustíveis fósseis, o que está acontecendo? O pessoal não está investindo, porque está enxergando que lá na frente tem um grande risco dele não recuperar. Então, a dura realidade é a seguinte, nós estamos numa fase transiente da mudança. E, como todos sabem, transientes são fases tumultuadas. Então, a conclusão, para fechar o raciocínio, é a seguinte. No curto prazo, nós temos uma oferta decrescente, por falta dos investimentos necessários. Nós temos uma demanda pós-pandemia ainda crescente. Então, nesse cenário, os preços só podem subir, com ou sem guerra, com ou sem pandemia. Então, esses são os pontos que eu queria abordar hoje. Eu acho que aí agora dá para a gente dar uma conversada boa. Obrigado, pessoal. Obrigado, engenheiro. Aliás, aplausos aí pela exposição bastante didática para a gente que não é do ramo. Foi muito importante entender o quadro todo. Isso é porque eu queria entender por que o álcool geralmente sobe quando o preço da gasolina também sobe. Por que é assim? Essa é fácil. É mercado. Por que o usineiro vai deixar dinheiro na mesa? Se ele sabe que se ele mantiver na faixa de 70% do preço da gasolina, ele vai ganhar. Então, por que ele baixaria muito abaixo disso? Ele não faz isso. Se a gasolina sobe, ele vai atrás, desde que ele mantenha um preço competitivo. É isso que ele busca. E tem que lembrar o seguinte, 27% da gasolina que a gente põe no tanque é etanol anidro. Então, ele já está ganhando aí, no anidro. E o hidratado, que é o etanol que se põe na bomba, esse aí ele vai sempre acompanhando o preço da gasolina. Entendi. Mas por que... Engraçado que a sociedade e o governo, especialmente atualmente, pressiona e exige que a Petrobras segure seus preços, mas não exige que as usinas segurem os delas. Não é estranho isso? Não, isso é bastante lógico. Quer dizer, por que o governo está fazendo um grande esforço para essas privatizações, né? São 2 motivos. Primeiro, ele quer fazer caixa. E segundo, tão importante quanto isso, é o que você disse. Você já viu alguém reclamar do governo quando sobe o leite ou quando sobe o etanol? Não reclama. Agora, quando sobe a gasolina ou o diesel, é aquela bronca desgraçada. Então, o que ele quer, na realidade, é poder dizer o seguinte, isso não é mais comigo. Entendi. Vamos lá, Machado? Está pela ordem aqui das mãozinhas levantadas. Obrigado, Sérgio. Bom, boa tarde a todos. Desculpa aí, eu entrei um pouco atrasado. Eu acho que a minha pergunta não foi analisada pelo Silvestre. Caso contrário, eu peço desculpas. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, o grande assunto no Brasil, isso foi ainda no governo Lula,
só se falava disso. O pré-sal vai ser a grande sacada do Brasil. O Brasil vai sair da condição de importador, vai ser exportador, vai dar as cartas no campo do petróleo. Depois de algum tempo, ninguém mais falou em pré-sal. Por que essa mudança na discussão do pré-sal, Silvestre? Na realidade, não houve mudança. Hoje, do que a Petrobras produz, 70% é do pré-sal. E o que ela está investindo para aumentar a produção é do pré-sal. Só que o problema é o seguinte: a empresa não está mais focando tanto no suprimento do mercado nacional. Ela está muito pró-acionista. Então, está se faturando, sim, muito no pré-sal. É o que está o grande ganho da empresa. Só que esse petróleo ele acaba sendo exportado, porque não tem capacidade de refino, né? Eu falei, ela produz praticamente 2 milhões, que é a capacidade de refino, uma capacidade de refino total. Sempre tem uma parada para manutenção e tem algum óleo importado que é por motivo técnico. Por exemplo, a refinaria Duque de Caxias, ela tem uma planta de lubrificante que trabalha com óleo do Oriente Médio. Então, 100 mil barris por dia, compulsoriamente é importado. Então, há uma troca, né? Isso é normal. Pega os Estados Unidos hoje, ele produz 18 milhões de barris por dia e consome mais ou menos 18 milhões. Só que ele acha não, é mais econômico, ele exporta 8 e importa 8. Porque o óleo que ele importa é mais barato, as refinarias estão adequadas, ele ganha mais exportando um óleo leve lá e importando pesado. Então, é tudo jogada. Agora, nós somos autossuficientes, sim, em petróleo, mas, como eu disse, nós perdemos a condição de autossuficiente em derivados e vai ser difícil recuperar. Portanto, na sua opinião, o pré-sal atingiu a expectativa que existia em torno dele? Sem dúvida. Quer dizer, a produção, eu entendi. A produção é suficiente, mas falta refino. Ok. Rogério? Silvestre, boa tarde. Você se referiu aí 2 vezes ao PPI, acompanhado pelo adjetivo famigerado. Então, eu queria entender um pouco melhor a tua avaliação do PPI, por que esse adjetivo? Será que é um modelo, se eu entendi direito o teu ponto, que só tem pontos negativos, pode ter, porventura, pontos positivos também? E hoje, por coincidência, está tomando posse o novo presidente da Petrobras, né? Mais um aí numa lista longa nos últimos anos. Eu queria saber qual que é a tua expectativa em relação a uma possível mudança desse modelo nessa nova gestão que está entrando hoje. Obrigado. Bom, Rogério, eu peço desculpas, né? Eu estava sendo sarcástico, estava adjetivando assim o PPI. O PPI é necessário, não vou nem dizer que seja um mal necessário, ele é necessário porque nós somos importadores, né? Eu falei, a causa básica do PPI é que nós somos importadores e para que essa importação seja remunerada tem que ser praticado um preço que ela vale a pena. Então, minha opinião, não vai ter grande sucesso essa troca de presidente, de conselho, isso que já vem sendo feito. Por quê? Quem quer que entre vai estar preso na lei das estatais, vai estar preso na lei das SAs, vai estar sujeito às regras da SEC, que é a CVM americana, não tem como escapar disso. Então, se fosse fácil, né? Começou com o Castelo Branco, foi o Silvio Luna, depois o Zé Mauro, e ninguém mexeu. Por quê? Porque não tem como. Quem mexer com a legislação atual vai estar pondo o CPF em risco. Isso aí é o mais importante para quem mexe. Vamos lá, Januário?
Oi, vamos lá. Excelente a sua exposição, viu, Sudato? Parabéns. Eu queria pegar um pouco carona no que o Túlio levantou lá atrás, nessa mudança da matriz energética. E aí a avaliação que você fez de que o investimento na indústria petrolífera ele vai maturar em 10 ou 15 anos. Quer dizer, eu fiquei com a impressão que a avaliação que você fez, você me corrija se eu entendi errado, é que a indústria petrolífera está desacelerando os seus investimentos porque tem preocupação com a queda na demanda daqui 10 ou 15 anos, que é a avaliação que a gente faz também como leigo, né? Não sei se uma... Agora, pelo que eu tenho lido, muito superficialmente, as grandes petrolíferas internacionais estão se transformando em empresas de energia, buscando também atuar nos mercados alternativos de forma, né, a ter uma sustentabilidade futura. Porque eu acho o Túlio otimista em falar que em 10 anos a nossa frota elétrica pode estar tão grande, né? Mas qual é o cenário que desenhou quando você falou? Eu tenho o investimento em refino e outros no mundo, inclusive, caindo, uma demora na implantação, né, no crescimento do alternativo, eu vou ter um buraco insolúvel. Por que nós não temos um investimento mais claro nas nossas energias alternativas? E a Petrobras não tem nenhuma vocação para isso? Energia eólica, energia... O próprio etanol e o biodiesel, quer dizer, a Petrobras não tem vocação, e aí, tirando a Petrobras, a sua visão como alguém dessa área de energia, não seria o caso de... Nós temos um combustível renovável, né? Não seria o caso da gente fazer o equilíbrio com isso, independente de depois ter mecanismos para ter um preço mais competitivo? Ou isso é sonho de quem não conhece nada do modelo? A tua colocação está perfeita, tá? Em termos de estratégia de longo prazo, eu considero que houve um recuo, porque já foi considerada assim, não, é uma empresa de energia, tem que partir para outras áreas. Chegou a ter algumas subsidiárias, a PBio, a Petrobras chegou a ter indústria, plantas de produção de biodiesel, chegou a entrar de sócio em usinas de etanol e coisa desse tipo. Só que isso tudo foi se desfeito, entrou no programa de desinvestimento e hoje, eu não vou nem discutir por quê, mas o foco dela assim está no ganho de curto e médio prazo. Ela está muito forte em produção de petróleo, ela está jogando bastante ficha nisso, tá? Em termos de refino, assim, tem um plano de terminar a RNEST, então seria mais 115 mil barris por dia, e algum investimento em adequação para produzir mais diesel de ultra baixo teor de enxofre, né, o S10. Bom, quanto à mudança, né? A mudança de combustível fóssil para alguma outra coisa, na minha avaliação, ela vai acontecer bem mais por mandato. Não é, diz aquela brincadeira, né? A idade da pedra não acabou por falta de pedra, o petróleo não vai acabar, e também os carros com motor a combustão que existem hoje não vão desaparecer. O que acontece? Começa a aparecer mandato do seguinte tipo, olha, na região central de Londres não entra mais carro a combustível fóssil. E na de Paris, não sei quem, então começa a aparecer restrições, e aí o transiente se acelera, porque o pessoal parte para outras opções, para carro elétrico, a parte de geração. Eu entendo que as nucleares vão ter um renascimento nesse cenário. Com toda a encrenca que elas têm de lixo atômico, de riscos, tal, mas em termos de emissão de CO2 é zero. Então, o que acontece é o seguinte, esses transientes, eles são uma assíntota, eles começam devagarinho assim,
Mas, de repente, eles dão uma acelerada e aí a coisa muda. O que eu estimo é que, no prazo de umas 2 décadas, mais ou menos, a situação esteja muito diferente do que está hoje. E é o que eu falei. Se fizer investimento, tem que calcular direitinho se dá tempo de recuperar o capital antes de mudar o paradigma de vez. Rapidamente, então, o pessoal está preocupado não só com, lógico, com o aumento dos preços, como com a questão da previsibilidade, né? Enfim, de médio e longo prazo. E já que não dá para mudar o PPI, a gente tem visto algumas propostas, né? Uma de você aproveitar os períodos de vaca gorda, né, e juntar um dinheirinho para quando vier o da vaca magra, você compensar e ir regulando, né? Mas parece que ele já tinha que ter feito isso antes, obviamente não fez, né? Então você não pode usar desse instrumento, pelo menos não para agora, mas é algo eventualmente para se pensar no futuro, né? Quer dizer, ter essa reserva de modo a garantir alguma estabilidade. A outra coisa que o pessoal fala é, bom, o governo federal é o maior acionista. Não sei se o número é certo, mas parece que 8 bilhões, né? Recentemente a Petrobras pagou para o governo de lucros, né? E eles falam em usar esse dinheiro eventualmente também para baixar aí o preço na bomba. Não sei se é interessante ou não para isso. Eu prefiro subsidiar programa de educação ou programa social do que subsidiar rico, né, dando dinheiro para gasolina. Mas, enfim, é uma solução viável pegar esse lucro da Petrobras, que é pago para o governo, e utilizar para abater aí o preço da gasolina na bomba? Túlio, você levantou um ponto importantíssimo, tá? O que a Petrobras recolhe de imposto, para mim, eu falo, o maior programa social da Petrobras, de longe, é o que ela recolhe de imposto. Sem sonegação, sem nada. O que ela recolhe de imposto de renda, de contribuição social sobre o lucro líquido, de royalty, etc. e tal, é mais ou menos o dobro do lucro dela. Então, os governos federal, estadual, municipais, recebem uma nota, tá? O problema no Brasil é que o custeio do governo é muito alto. Isso aí some lá. Existem países, a Noruega, se não me engano, ela faz um fundo para amortizar variações assim atípicas como está tendo agora no preço do petróleo, para não deixar o negócio bater tanto. Agora, uma coisa importante é o seguinte: se vocês entrarem na internet e olharem os preços no mundo, pela primeira vez que eu me lembro, nós estamos chegando muito perto do preço americano na bomba. É assim, $1,37 para $1,39, até alguma coisa dessa ordem. Se você comparar com a Europa, só tem 2 países com preço menor que o nosso, a Rússia e a Bielorrússia. Os outros todos é maior. Então, nós não estamos fora do que está rolando aí no mundo. Mas é um tanto que... O problema disso aqui também é o seguinte, coisa que vocês não levantaram. Em termos de modal de transporte, nós somos muito dependentes de diesel, muito, muito. Certo? A nossa malha ferroviária é uma piada, pelo tamanho do país. Tá certo? Então, esse país roda em caminhão, roda em diesel. E aí a gente fica sujeito ao que está acontecendo agora, já aconteceu no passado. Os custos ficam muito altos. Ok. Roberto Macedo. Bem, a minha pergunta é coisa de professor, certo? Você teria algum livro a indicar sobre a história, essa coisa que você contou toda aí, do mercado de petróleo, da Petrobras, no contexto dele? Você conhece algum? Nacional ou internacional? Não, nacional, aqui no Brasil. Na linha do que você contou aí, um livro, certo? Olha, a parte de curto prazo não é boa, mas tem um livro de uma jornalista que chama Petrobras, Orgulho ou Vergonha, é muito bom, em termos históricos. Como é que chama? Hã? O livro ou autora? Petrobras. Eu vou confirmar o nome da autora na internet e eu posso passar para o Sérgio. Tá bom. Orgulho ou Vergonha? Petrobras, Orgulho ou Vergonha. Deve ser interessante. Ô, Silvestre, enquanto alguém
não se apresenta mais. Uma curiosidade rápida, até porque eu vi um programa sobre isso hoje. Hidrogênio, as perspectivas disso, você conhece esse assunto, que se fala que é energia do futuro, vai substituir tudo, barata, não polui. Como é que é isso? Você explica para nós. O hidrogênio é um espetáculo, ele só tem um pequeno detalhe. O peso molecular do bicho é 2. Ele é o negócio mais leve que tem. Então, transportar isso é uma encrenca. Por duto dá, estou falando, mas desculpa, armazenar. A gente brincava, caminhão de hidrogênio é caminhão de ferro, porque a pressão de vapor dele é tão alta e a massa tão pequena, você para transportar uma quantidade mínima de hidrogênio. Vocês já viram na estrada esses caminhões com cilindros assim de hidrogênio? São cilindros com paredes grossas para burro e guardam uma quantidade pequena de hidrogênio. Então, o hidrogênio, em princípio, ele tem que ser produzido e consumido no local. Tá? O que o pessoal, esses carros com célula de combustível fazem é isso. Tá? Agora, me parece que a solução melhor ainda está na parte dos elétricos, é por aí que está indo. Né? Tem uma série de problemas com as baterias, tem que ser a lítio, porque senão vai ser muito pesada. Daqui a pouco vai ter a OPEP dos produtores de lítio aí, com a Bolívia na frente, a China, vai ser coisa assim. Vai mudar. Mudança de paradigma é isso. A gente volta a zero e começa tudo de novo. E nós estamos, na minha avaliação, às vésperas de um evento desse. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Abreu e Lima. Você esteve por lá, você foi diretor, e ela me parece um desastre em matéria de investimento. Parece que só produz metade, tem diferença de petróleo. Venezuela entrou, depois saiu, não pôs dinheiro. Uma loucura. Explica para nós esse fenômeno. O conceito da Abreu e Lima é muito bom, a ideia é muito boa. Né? Ao contrário do Comperj, que desde a ideia era um desastre. Esse não vai sair nada, não tem como. Mas a Abreu e Lima, a ideia era boa. Né? É uma fábrica de diesel, é um conceito diferente de refino. Ela produzia 60 e muitos por cento de diesel, 68, se não me falha a memória, a partir de petróleo pesado. E ela foi concebida para metade de petróleo pesado nacional e metade de petróleo pesado venezuelano. E aí começou a dar os errados. Né? Eu estava numa subsidiária cujo objetivo era fechar a parceria com a PDVSA, né, viabilizar a parceria com a PDVSA e formar pessoal para tocar a refinaria. Felizmente, eu não estava na obra, porque o rolo deu na obra, né? Aquele problema todo da empreiteira. Aliás, se vocês me permitem, o grande problema do PT é que, para ter os trambiques dele lá, tinha que ter obra. Então, eles forçavam a aprovação de obras que não faziam sentido em termos de retorno. E, então, aquele negócio, para se roubar milhões, torrava-se bilhões. Né? Abreu e Lima foi um caso desse. Forçava-se a aprovação, como? Primeiro, dizendo que o custo de produção ia ser muito menor do que na realidade se sabia que seria. E segundo, dando assim um ganho para o negócio que era irreal. Eu lembro que uma das vezes em que o ex-diretor Paulo Roberto foi depor lá, falou assim, mas não era para custar 2,8 bilhões? Não, aquilo era a conta de padeiro. Não era, não. Era a conta de contador, assim. Quanto o senhor quer que dê, chefe? Tanto? Tá bom. Porque, na realidade, o pessoal falava, não, o custo da obra vai ser tal que viabilize a obra. Não interessa qual é o custo real. O custo a ser lançado era tal. E aí se começava a obra, e quando o custo começava a disparar, já não tinha mais como parar, porque tinha muito capital afundado lá. Então, a Abreu e Lima foi um caso típico desse. Aí, no final, quando a coisa estourou a Lava Jato, tudo se terminou metade da refinaria e a outra metade não se terminou. Então, a ideia era boa, a implantação, como você disse, Sérgio, foi um desastre.
O Batista, você é o ex-Petrobras mais silencioso que eu já ouvi. Não, eu estou escutando também, né? Aprendendo. Toda vez que o Silvestre fala sobre qualquer assunto correlato aí, eu sempre aprendo alguma coisa, então fico prestando atenção. Mas o que eu gostaria apenas de comentar, né? Tem aquele ditado que todos nós já ouvimos muitas vezes, né? Que para todo problema complexo, né, tem uma solução simples e errada, né? Então, nós estamos vivendo num mar de soluções simples, né? Todo mundo tem uma solução assim simplérrima, né? Privatiza a Petrobras já e tal, não sei o quê. Eu, por convicção pessoal, sou totalmente favorável a uma sociedade tão privada quanto possível. Só que é fácil de ver, pela exposição do Silvestre, qual é a complexidade dessa coisa. Você não desmonta e remonta isso como se fosse um Lego, né? Que você pode mexer à vontade. A coisa é muito complicada do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista logístico, e por aí vai, né? De planejamento de longo prazo num ambiente mutante, né? Vocês estavam falando, por exemplo, da transição que o Túlio levantou e depois houve mais comentários, essa questão da transição. E também considerar que eu costumo dizer que toda solução já traz no ventre o próximo problema, né? O carro elétrico vai trazer uma série de problemas, principalmente relacionados à bateria e coisas desse tipo. Eu fiquei impressionado quando aquela análise de balanço de carbono de cabo a rabo, de uma ponta a outra, que o Gustavo, que é o reitor lá, que vocês conhecem já, falou desses patinetes, por exemplo. Todo mundo apresenta isso como sendo a coisa mais ecológica do mundo, e o balanço, né, o balanço de carbono desses patinetes é muito ruim, né? Não me lembro, porque tem montagem, desmontagem, manutenção, utilização de um monte de coisa. Eu sei que quando os engenheiros pegam aquilo e vão esmiuçando, muda completamente a figura. O que eu acho que falta para a gente no Brasil, às vezes, é aquilo que o meu professor de filosofia gostava de dizer, que o Brasil é um país que não tem nenhum compromisso com a racionalidade. Então, se toma decisões por critérios, às vezes, mal estudados, né? Então, é o caso desse problema do petróleo, né? Agora todo mundo tem uma solução, né? Você pode ter contribuições parciais, como foi levantado, basicamente imposto e subsídio é a mais óbvia delas, né? Mas tudo isso tem problema, e está faltando coragem, inclusive, daquilo que o Silvestre falou, de saber que o que está acontecendo no Brasil não é o pior dos mundos quando comparado com a maior parte dos outros países, né? Todo mundo está sofrendo com essa circunstância e nós cometemos também nossos próprios erros, como ficou claro na exposição do Silvestre. Outra coisa pela apresentação do Silvestre, como todo mundo que trabalhou na Petrobras durante muitos anos, como eu, fez carreira de cabo a rabo na Petrobras, e eu sempre tive convicções, como eu falei, privatistas, não me agrada a ideia de monopólios, né, nem públicos, nem privados, e tudo mais, mas todo mundo tem um apego, um reconhecimento à empresa, porque sabe que é uma grande empresa. Então, sempre me doeu escutar qualquer jornalista falando da Petrobras como se ele fosse um antro de perdição, né? Onde cada um faz o que quer, onde coisas desse tipo. Tem essa situação dúbia, né? De vinculação com o Estado e vinculação forte, né? E vinculação com o mercado inevitável e assim por diante. Mas é uma empresa que tem, a exemplo do Silvestre, esse naipe
de profissionais, né? O grupo de gerentes e engenheiros da Petrobras sempre foi fantástico. Eu trabalhei em várias empresas como médico do trabalho, inclusive multinacionais de grande porte, né? Philips, IBM, não sei o quê. Antes da invasão dos bárbaros, é claro, era a empresa mais bem administrada que eu conheci como consultor de saúde. Muita coisa do que se fala hoje em matéria de compliance, normas a serem seguidas e tudo mais, isso é antiquíssimo na Petrobras. Quando ninguém falava em plano de cargos e salários, a Petrobras estava, sei lá quanto tempo na frente, orientada por equipes da GV do Rio, né, que desenvolveram o sistema de cargos e salários da empresa. Se quiser se fixar nos pecados, é óbvio que vai encontrar pecados, né? Isso é inevitável. Em qualquer lugar, né? Mas era só esse comentário que eu queria fazer, agradecer ao Silvestre a gentileza com que ele aceitou o convite, e acho que foi muito bom, viu, Silvestre? Como sempre, sua apresentação foi bastante didática e ilustrativa. Excelente. Eu que tenho que agradecer a oportunidade. Silvestre, cadê o Silvestre? Não podia não aproveitar a sua experiência. Como disse o Rogério, hoje assume o novo presidente da Petrobras. E o noticiário está dizendo que a tentativa de desvio que eles vão fazer é em cima dessa linha moderna do ESG, a questão da sustentabilidade. Porque, como a Petrobras também tem que ter essa linha, eles sairiam pelo compromisso social que a Petrobras tem que manter. E isso estaria no estatuto, na legislação, etc., essa visão de sustentabilidade, governança e ambiental. Você acha que progride isso? Tem alguma chance de entrar por esse desvio para congelar os preços? Eu acho que tem uma chance direcionada, né? Alguém já disse aqui, para que eu vou subsidiar quem pode pagar, né? Então, uma linha de vale gás, alguma coisa assim, isso aí é perfeitamente viável, tá? Talvez até alguma coisa, mas aí não é a Petrobras, né? Por exemplo, se for subsidiar motorista autônomo, caminhoneiro autônomo, né? Como é que vai separar isso? Não é ela que faz a distribuição. Então, o que eles estão falando é usar esse conceito de ESG para congelar os preços da Petrobras, não para subsidiar nada. Aí vai ter que, como diria o Garrincha, vai ter que negociar com os russos. Porque o acionista, quando ele comprou a ação, né, o pessoal não lembra o seguinte: o acionista compra a ação cai, ele vai reclamar para o bispo, né? Então, agora a ação está subindo, aí não pode, é extorsiva, isso é aquilo. Quer dizer, renda variável é risco. Agora, quando o cara está ganhando, agora não vale mais. A grande questão é a seguinte: que pode forçar a segurar preço? Pode. Mas a hora que o cara importa e vende aqui dentro a um preço mais baixo, aí, com o perdão da palavra, é batom na cueca. Não tem como esconder. O cara carrega um navio no Golfo Americano, no Caribe, descarrega um tanque de uma distribuidora no Nordeste, lá no Pecém, ou Itaqui, ou coisa que vale. A hora que o produto passa no flange do navio, que tem a tal da transferência de custódia, ou seja, quando o produto muda de dono, ele é faturado. E aí fica muito claro que foi uma operação lesiva. Então, quem vai fazer isso hoje? Quem pendura o guizo no pescoço do gato? Essa é a questão. Agora, segurar preço abaixo, segura. Mas daí o que impede de faltar agora, quando a demanda de diesel disparar, como dispara todo ano? E o agronegócio está rodando. Silvestre, muito obrigado. Foi uma grande alegria ter você aqui conosco. E eu, em nome deles, dos nossos amigos todos, eu agradeço mais uma vez. E